eu sou Thaís Sodré. Seja muito bem-vindo a mais uma Dica do Dia. Hoje a gente vai falar sobre meio ambiente, consumo consciente e reutilização. Mas antes, tô sabendo que você ainda não adquiriu o seu bilhete da sorte do sorteio Amargor na sua casa. Não acredito! Cada contribuição tem apenas o valor de R$ 30 e você pode contribuir quantas vezes você quiser. E você pode ganhar prêmios, que são um show acústico do Amargor na sua casa, depois que tudo isso acabar, uma camisa do Amargor, essa daqui, ó, na cor disponível lá na Dimona, tá bom? Você vai poder escolher o seu tamanho, a sua cor. E também um VIP mais camping para o Festival de Forró de Aldeia Velha, que ninguém pode deixar de ir. Esse festival é maravilhoso. Muito obrigada, Josemar, por poder contribuir com esse prêmio também. Então, roda a vinheta! Essa dica do dia de hoje surgiu de uma conversa que eu tive com o Mará. Um beijo, Mará, de a gente perceber como o ser humano impacta o ambiente ao seu redor. E nem sempre é um impacto muito bacana. Com essa pandemia de coronavírus, a gente teve um aumento na produção de embalagens plásticas, com o aumento de pedidos de delivery e tudo mais. E a gente sempre acha que o plástico é uma alternativa muito higiênica, você vai usar uma vez e tudo mais. Mas para onde que isso vai depois? E também com a necessidade do uso de equipamento de proteção pela galera da saúde, máscaras, luvas e tudo mais. Então isso fez com que houvesse um aumento da produção de plástico. E também a gente tem as nossas famosas sacolas plásticas que a gente pega no supermercado, em todos os lugares que a gente vai comprar coisas. E não basta só uma, são duas, para que o seu equipamento, para que o arroz que você comprou, a verdura que você comprou, a carne que você comprou, esteja protegida e a sua sacola não rasgue. Isso é uma realidade. Bem, em contrapartida a tudo isso, a gente tem uma diminuição do número de pessoas que trabalham coletando esse lixo e levando para os centros que reciclam o lixo, que são os catadores, sejam eles associados a alguma entidade ou não, sejam eles independentes. E isso é uma informação da Sempre, que é o Centro Empresarial para Reciclagem. Então, eles afirmam que 90% do lixo que é reciclado, ele em algum momento passa pela mão dessas pessoas que andam nas ruas e vão pegando esse lixo, que é o lixo reciclável. Aí a importância de você separar o lixo seco do lixo úmido, né? O lixo reciclável do lixo não reciclável. E aqui no Rio de Janeiro, a gente teve uma lei que saiu em junho de 2018, que é a Lei 8.006. Você já deve ter percebido que em algum momento tinha alguns avisos nos supermercados, né? Falando, tem um período de adequação e depois desse período você vai ter que pagar pelas sacolas que você vai utilizar. E cada sacola dessa tem que ser vendida a preço de custo, que é 8 centavos, em média 8 centavos. Então o supermercado não tem que ganhar lucro com isso, mas você vai pagar por aquilo que você está utilizando para que você não use em demasia. É uma forma de conscientizar, apertando no bolso. Comenta aqui embaixo se você acha isso bom ou não. E nessa nova legislação, os estabelecimentos tinham, os estabelecimentos grandes, 1 ano para poder entrar e seguir as normas dessa lei, e os estabelecimentos menores, 18 meses para poder estarem regulares com essa lei. E essa lei fala que as sacolas convencionais deveriam ser substituídas, sacolas convencionais feitas 100% de um polímero advindo do petróleo, muito utilizado é o polietileno. Mais da metade disso deveria ser substituído por um polímero vindo de fontes renováveis. Ou seja, essas novas sacolas elas têm que ter 51% de material renovável na sua composição. Aqui no Brasil é muito utilizado o bagaço da cana-de-açúcar para poder fazer parte dessa nova sacola, que no processo de produção captura CO2, captura carbono
Então, pode ser melhor do que a sacolinha anterior, por ter essa vantagem. Então, dizem que tem um impacto, tipo, zerado no meio ambiente. Mas que no final das contas, ela também não se decompõe tão rápido. Ela também demora mais de 100 anos para poder se decompor. Então, não é considerado um material biodegradável. O material biodegradável é um material que se decompõe em 6 meses, em até 6 meses. Já existem algumas sacolas que são produzidas e são biodegradáveis de polímeros, de biopolímeros feitas de amido de mandioca e milho, mas elas ainda não são produzidas em larga escala. Então, a maioria que a gente tem é essa sacola, que muitas delas possuem esse selo aqui, que é o I'm Green, dizendo que elas têm 51% de material de fonte renovável, de material renovável na formulação dessa sacola. E algumas têm esse selinho aqui falando que é uma nova sacola e elas estão de acordo com a Lei 8006 de 2018. E essas sacolas teriam 2 cores. Verde, para que você, consumidor, coloque um material reciclável nela, e cinza, para que você coloque os materiais que não são recicláveis e facilitar a coleta de lixo. Bom espírito. Mas alguns estabelecimentos já estão cobrando por essas sacolas extras, que dizem que a partir de 3 sacolas, então nesse período de transição, o estabelecimento ainda daria de 2 a 3 sacolas. E depois disso você pagaria por cada sacola que você for levar a mais, esses 8 centavos em média. Mas o estabelecimento que eu compro, por exemplo, ainda tá dando sacolas de graça e normalmente, sabe? E o que você pode fazer? Você pode levar a sua mochila. Se você não é uma pessoa muito das compras aí de supermercado, leva a sua mochila e você pode comprar artigos de higiene pessoal, pasta de dente, escova de dente, creme de cabelo, arroz, coisas que não estejam molhadas e tudo mais, e colocar na sua mochila tranquilamente. Se você já tem essas sacolas na sua casa, reutilize. Reutilize para poder aumentar a vida útil dessa sacola e fazer com que ela demore mais a ir para o meio ambiente e que você descarte também menos sacolas, porque você vai ficar com muitas sacolas sem utilidade na sua casa. E se você for uma pessoa mais das compras aí, tem essas outras sacolas, sacolas de lona, sacolas de tecido, que são muito mais duráveis. E também tem outras, tem aqueles carrinhos e tudo mais, se você é uma pessoa que está acostumada a fazer compras e tudo mais, para poder ser uma alternativa ao uso excessivo do plástico, porque pra gente é uma coisa muito natural. Você vai comprar uma coisa desse tamanho, você já tem 2 sacolas lá para você levar para sua casa. E a gente não precisa, é uma coisa que você não precisa. Então, reutilize o que você tem. Diga não, obrigada. Eu vou levar na mão, ou eu já tenho uma sacola aqui, ou vou colocar na bolsa, ou vou levar na minha mão mesmo, no meu bolso. E o meio ambiente agradece. O Rio de Janeiro também publicou uma outra lei, que é a Lei 8.473. A Lei 8.473 de 2019, de julho de 2019, falando que estabelecimentos têm 1 ano para poder diminuir em 40% a distribuição dessas sacolas plásticas. E depois desse ano, mais 4 anos para diminuir mais 10%, e no total a gente diminui 50% a distribuição dessas sacolas. É uma pena que tem que ser uma lei para a gente poder diminuir o uso de sacolas plásticas. E de outras coisas também, né? Porque as sacolas plásticas são isso daqui de um problema muito maior, que é a poluição do meio ambiente. E que impacta diretamente nas nossas vidas, tanto que o cartão postal do Rio de Janeiro, quando você chega no Galeão e você está indo para o Rio de Janeiro, para a cidade, para o centro, você tem aquela Baía de Guanabara, que é um cartão postal que não é muito bacana, comparado aos outros cartões postais. E em muitos lugares do Rio de Janeiro, você não consegue tomar banho nas praias porque a água está extremamente suja. Isso não é um problema só do Rio de Janeiro. Em Bali aconteceu, em outros lugares já aconteceu. E que bom que existem medidas para que a gente consiga fazer um pouco mais para essa situação e tentar melhorar essa situação.
Bom, não é só o Rio de Janeiro no Brasil que já tem essas medidas. Na verdade, BH foi a primeira cidade a ter uma lei municipal que pudesse regulamentar isso, né, diminuindo a quantidade de plástico utilizada. E também São Paulo já tem algumas leis que estão em vigor. E a cidade do Rio de Janeiro, tá falando do estado, essa outra lei foi estadual, mas a cidade do Rio de Janeiro tem uma lei que você com certeza já deve ter tido contato próximo com essa lei, que é a lei de proibição do uso de canudinhos plásticos e que eles sejam substituídos por materiais que sejam mais biodegradáveis, de mais fácil reciclagem ou comestíveis também, né? Então você já foi tomar o seu milkshake e viu que você não tinha canudinho, né? Isso é uma coisa muito comum agora nos bares e restaurantes do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. Bom, quanto à coleta seletiva, você procure se informar para saber se na sua cidade há uma coleta seletiva de lixo. Aqui onde eu moro, na Tijuca, a Conlurb, que é a empresa que faz a coleta de lixo, tem um dia na semana que tem uma coleta específica para coletar o lixo reciclável. E no site deles tem um cronograma com todos esses horários de todas as ruas. Você pode demorar um pouco para achar a sua rua, mas você vai achar, se você for morador do Rio de Janeiro. E aí você vai saber o dia da semana e o horário que a Conlurb passa recolhendo apenas o lixo reciclável. Isso é uma coleta diferente da coleta do lixo normal. Tá legal? Isso já é uma iniciativa muito bacana. Bom, o Brasil tá bem atrás nessa corrida contra o plástico e para salvar o meio ambiente. A gente tem que melhorar muito, a gente tem que caminhar muito para poder melhorar algumas coisas. Mas já existem mais de 60 países que não usam mais sacolas plásticas feitas a partir de fontes advindas do petróleo, de polímeros feitos de petróleo. Bom, entre eles estão o Canadá, a Nova Zelândia, a Tanzânia, a Itália, que utiliza amido para produzir suas sacolas, e o Chile é a referência aqui na América do Sul. Nós, Brasil, não somos referência. E também tem Ruanda. Ruanda é conhecida como o país mais limpo da África há 12 anos. Em alguns desses países, as punições para quem vende plástico ou fabrica sacolas plásticas é muito severa. Você pode pegar até 2 anos de cadeia ou você pode ter que pagar uma multa bem pesada. As multas para quem está portando as sacolas plásticas que já foram compradas é um pouco mais leve, mas mesmo assim tem multa. Infelizmente, a gente tem que esperar o governo fazer alguma coisa muitas vezes. Então, não espere, faça a sua parte, sabe? Que não seja uma ordem, que seja uma conscientização, que você tenha consciência da transformação que você pode provocar no mundo. Sozinho é um pouco difícil, mas quando todo mundo trabalha junto e todo mundo está unido por uma causa, a gente consegue fazer muito mais. Então faça o que está ao seu alcance, o que, cara, nem é muito difícil para você. Claro que a questão do plástico é isso aqui no mar de questões que a gente tem. Mas por onde a gente pode começar? Alguma coisa é melhor do que nenhuma. Essa foi a nossa dica do dia. Espero que você tenha hábitos ainda melhores aí na sua casa, não só em relação ao lixo, mas em relação ao gasto energético, em relação a ser um ser humano mais consciente, e que você tenha curtido essa dica do dia. Um grande beijo pra você e até a próxima!